you. I love the touch, but never love the feeling. Boa tarde. Boa tarde! Pessoal, hoje a gente vai ver sobre a classificação dos seres vivos. Por que é que nós temos que classificá-los? Por que é que a gente classifica? Quem foi que inventou isso? Então, respondendo essa última pergunta, quem inventou esse negócio de classificar os seres vivos foi Linneu. Tá? Linneu foi quem criou a classificação dos seres vivos e classificou muitos deles. Tá bom? Então, Linneu, ele é considerado o pai da taxonomia. E a taxonomia, professor, pelo amor de Deus, pessoal, taxonomia é a ciência que classifica e organiza os seres vivos, tá bom? Então, todos os seres vivos, eles têm que ser classificados. Olha só, vamos pegar aqui os reinos. Existe o reino animália, o reino fungi, o reino plantae, certo? O reino, acho que eu já comentei na aula passada, reino animália, reino dos animais, reino plantae, reino dos vegetais. Será que tem como eu procurar a onça pintada lá no reino plantae? Não. Então é para isso que existe, porque está tudo organizado. Eu já sei onde é que eu vou procurar. Então eu vou lá no reino animalia procurar a onça pintada. Certo? Então existe um grupo de classificação. Existem alguns grupos de classificação, que são esses aqui, ó. Tá bom? Já, daqui a pouco a gente chega neles. Vamos entender primeiro como é que é classificado, tá? E depois a gente vem para cá. Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu coloquei todos aqui na forma de supermercado, que é para vocês entenderem um pouco melhor como se fosse o dia a dia de vocês. Depois a gente passa para a parte dos animais, tá bom? Então, se esse sistema de classificação fosse supermercado, como ele que seria? O reino, ele não é o mais abrangente? Vocês lembram que o reino é o mais abrangente? A espécie é o menos abrangente. A espécie é a espécie, tá bom? Então a gente vai do mais abrangente até a espécie. Então, olha só. Se tivesse um reino dos supermercados, seriam os supermercados que existem nas cidades. Então aqui em Barbalha a gente tem o quê? Supermercado, opção, o que mais? Açaí, o que mais? Atacadão, Diniz. Então tem todos esses. Então esses aí seriam os reinos, cada supermercado, tá bom? Aí eu escolho um supermercado específico. Então tem o filo. O filo não. O filo é o supermercado específico. Então eu escolhi qual aí? Isso. Opção, tá? Eu conheço a opção. Então a gente escolheria uma opção. O opção seria o meu filho. Então nós vamos compreender? Veja que eu estou afunilando. Eu tinha vários, eu escolhi um. A opção é o meu filho. Tá bom? Aí, dentro da opção, existem vários corredores, não existe? Sim. Existe o corredor da higiene, o corredor do produto de limpeza, o corredor das bolachas, das comidas, não é assim? Então esses corredores seriam nossas classes, tá? Tá bom? Tá entendendo? Esses corredores são a classe. Aí nesses corredores, eu vou escolher um. Eu quero um corredor só de bolacha. Falando aqui na área clara. Então eu quero um corredor só de bolacha, tá bom? E aí esse corredor só de bolacha que eu escolhi seria a minha ordem. Então olha só, estou afunilando mais. Os seres vivos são da mesma forma, a gente vai já entender. Estou afunilando mais, certo? Nesse corredor, eu não quero, eu botei lá o quê? Bolacha de sal, bolacha recheada, bolacha sem recheio, não é assim? Bolacha com recheio de morango, de chocolate, creme cracker. Só que aí eu tenho várias, dentro desse corredor que é a minha ordem, eu tenho várias famílias. Que são esse tipo de bolacha que eu estou falando. Mas eu vou escolher uma família. Eu quero a bolacha de chocolate, eu gosto de chocolate. Tá certo? Pronto, então a bolacha de chocolate é a minha família. Nessa bolacha de chocolate, eu vou ter o quê? Bolacha de chocolate mais GG, bolacha de chocolate, bolacha de chocolate da Amorim, eu tenho bolacha de chocolate da Oreo, não é assim? Tenho bolacha de chocolate, o que mais? Garoto, isso. Então eu quero escolher uma, eu quero escolher meu gênero. Eu vou escolher, meu gênero vai ser Amorim, tá? Meu gênero vai ser Amorim, escolhi Amorim. Veja que eu estou afunilando a Gamares, tá? Estou selecionando a Gamares. Olha só, então, aqui na Amorim, eu tenho várias bolachas, vários tipos de bolacha. Eu tenho Amorim tradicional, Pedro. Eu tenho Amorim tradicional. Eu tenho Amorim mais recheio. Eu tenho Amorim meio a meio, dividido ali. Mas eu tenho que escolher uma, eu quero uma espécie. E eu escolhi a Amorim tradicional. Tá bom? Então, eu cheguei na espécie. Se eu quiser chegar na Amorim tradicional, onde é que eu vou? Eu vou lá na opção, vou lá no supermercado das cidades, vou na opção, chego nos corredores, escolho o das bolachas. Chego lá, escolho a bolacha de chocolate, o corredor da bolacha de chocolate.
Depois eu escolho a marca Amorim e depois eu venho para Amorim tradicional. Tem como encontrar essa bolacha no corredor do produto de limpeza? Não. Do mesmo jeito é com as espécies, tá bom? Elas estão bem organizadas. A gente tem que organizar. Mas aí, pessoal, organizar dá nome, viu? Então aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, a onça pintada. A onça pintada, pessoal, o nome científico dela é Panthera onca. Tá? O nome científico da onça pintada é Panthera onca. Então, como é que eu classifico? Olha só, ela está no reino Animalia, tá bom? No reino Animalia. Está no filo Chordata. O filo Chordata, pessoal, é todos os animais que possuem notocorda, que é o que dá origem à coluna vertebral. Por isso que o nome Chordata, porque lembra uma corda, tá certo? Então está no filo Chordata. A onça pintada não tem a coluna vertebral? Então ela faz parte do filo Chordata. Ela está na classe dos mamíferos, que é a classe mamália, tá? Então na classe mamália são todos os seres vivos que mamam, a gente também está nessa classe. Ela está na ordem carnívora, ela está na ordem carnívora, porque ela é um ser vivo carnívoro, tudo bem? Certo? Ela está na família Felidae, que é a família dos felinos, então todos os felinos seguem essa classificação aqui. Ela está na família Felidae. O gênero dela, pessoal, é esse aqui, ó. Panthera, tá? É o gênero da onça pintada. E a espécie, aí a espécie só tem ela, é única. Que seria Panthera onca. São dois nomes juntos. Então, tá vendo que do mesmo jeito, para eu achar a bolacha Amorim tradicional, eu encontro aqui, ó, a onça pintada? Sim. Nesse nível aí de classificação? Sim. Olha só. O filo Chordata, poderia estar o ser humano aqui? Sim, que a gente tem. Então a gente está no mesmo filo que a onça pintada. Na classe mamária, o ser humano também está nela? Sim. Então a gente está na mesma classe das onças pintadas. Na ordem carnívoro, na ordem nós estamos, tá? Na ordem carnívoro. Agora na família, a nossa família não é mais os felinos, a nossa família são os primatas, tá? Então a gente faz parte da família primata. Certo? Então assim, você vê que a gente está na mesma classificação até chegar aqui. Aí aqui a gente já separa até chegar na nossa espécie, que é o Homo sapiens, tá bom? Nosso gênero, o Homo. Nossa espécie é Homo sapiens. Tá? Então veja como é bem organizado. Na taxonomia, ela vai servir, é a ciência que estuda não, é a ciência que classifica e nomeia os seres vivos, tá bom? Para organizá-los, viu? Tudo na nossa casa tem que ser organizado. Olha esses livros ali. Está tudo organizado? Os livros de ciências, os livros de matemática, tá bom? Então aqui está tudo organizado. Do mesmo jeito que a nossa organização dos seres vivos. Isso para quê? Para ficar mais fácil da gente tanto estudá-los, como entendê-los e também unificar e cada ser vivo no mundo. Então se eu chegar lá no Japão chamando onça pintada, eles não vão saber o que é isso. Se eu quiser chegar lá, eu tenho que dizer a onça pintada, pô, a pantera onca. Você conhece a pantera onca? Eles vão lá dizer, sim, eu conheço. Agora chega lá dizendo onça pintada. Aí o bicho do mar. Aí o gambá. Não, eles não vão saber. Cada ser vivo tem sua espécie, tá? Tem seu nome e tem sua classificação. Alguma dúvida, pessoal, nisso aqui? Não. Depois a gente vai ver, olha só, mais alguns exemplos, tá bom? E também, existem um a mais do que o reino. Eu não coloquei aqui, mas existe um a mais que o reino, que são os domínios, tá bom? Então nas próximas aulas a gente vai estudar os domínios e os reinos. O reino animal, o reino fúngio, o reino planetário, certo? A gente vai ver qual ser vivo faz parte de qual reino. Tudo bem? Tudo. Nenhuma dúvida mesmo? Não.